Sejam bem-vindos ao Pipi no Ponto. Bom dia, Jammers! Gente, mostrar para vocês o nosso cameraman. Então, assim, já vamos, colocar ele aí para poder aprender. E o Pipi no Ponto tá seguindo. Vamos que vamos, poeira na canela e nutrição no coração. Hoje nós estamos aqui com a Brenda Nutri, lá de Couto, E é hoje em dia residindo em Sete Lagoas. Brenda, você tem seu Instagram, você faz seus atendimentos apenas online ou você faz seus atendimentos presencial? No presencial, apenas em Sete Lagoas, no momento, e online para todo o Brasil. Vamos começar com as perguntas que o povo quer saber. Brenda, aqui nós selecionamos 4 perguntas sobre tudo que a gente quer saber, mas com um toque pipi no ponto. Vamos lá. Brenda, alguém quer saber, pão engorda ou é a pessoa que exagera? A pessoa que está exagerando. O pão sozinho, ele não engorda. Não só o pão, como qualquer outro alimento, isoladamente, ele não tem poder de engordar. No caso aí, a gente não precisa mais ter esse medo do carboidrato, do pão de manhãzinha. Uma forma interessante de consumir é sempre adicionando uma fonte de proteína. Um creme de ricota, um requeijão light, se você tiver um processo de emagrecimento, uns ovos mexidos. Sempre trazer uma proteína para esse processo de absorção ser um pouco mais lento, trazer mais saciedade e segurar mais. Auxilia no processo de emagrecimento, no ganho de massa magra, mas o carboidrato em si ele não é um vilão. Saber consumir. Aí, gente, adoro. Tá vendo? Pra quem fica aí morrendo de medo de comer o seu pãozinho de manhã, fica tranquilo. O negócio é não desistir e fazer acontecer. Agora só um minutinho, Zé, você tá vendo, você tá gravando? Tá vermelhinho, tá rodando o tempo? Tá certinho? Gente, o Zé é o nosso co-produtor, cameraman. Acabado de ser, recém-contratado, Zé? Dá um salve. É isso aí, gente. Vamos para a segunda pergunta do TeleExpert. Brenda, se eu comer salada olhando pro hambúrguer, já emagrece metade? Não exatamente, ainda deixa você muito estressado, muito ansioso, pode aumentar o quadro aí de compulsão alimentar, não é interessante, a alimentação não é para ser sofrida, sabe? A dieta, o processo de emagrecimento ali, o processo, às vezes, só de uma reeducação alimentar não é para ser sofrido e não tem que ter esse tipo, como se fosse uma barganha, não. Se for para fazer uma refeição livre, pode sentar, comer o seu hambúrguer ou a refeição que você escolher, mas ali vai ser, como se diz, o 80-20. 80% da alimentação saudável, com disciplina, e 20% aquela parte do nosso social que importa também. Que é sair ali com os amigos, comer um hambúrguer, é o aniversário de uma pessoa querida e aproveitar, sem restrições malucas. Gente, aproveitando esse gancho muito importante, Brenda, vamos para as perguntas úteis do Papo Reto com Pipi. Esse quadro, gente, a gente já leva uma coisa do level mais sério da situação e também da entrevista. Nesse caso, tenho aqui algumas perguntas, Brenda, que são mais para dicas úteis. Sim. Então, puxando esse gancho, qual o maior erro de quem quer emagrecer rápido? Ficar sem comer, sem dúvidas. E é uma das coisas que mais chegam ao consultório pra mim. Nossa, eu não tô jantando, não tô fazendo café da tarde e não tô emagrecendo. Pois não é esse cortar que vai fazer emagrecer. Emagrecimento é déficit calórico, consumir menos do que se gasta, mas de uma forma controlada, de uma forma racional, calculada, bem estruturada. Não é cortar uma refeição do nada, ficar sem comer, gera um estresse emocional, gera um estresse fisiológico, então não é interessante, não vai ser
E isso, a virada de chave, o segredo do processo de emagrecimento. Exatamente, gente. Não é deixar de comer, não é comer. Ah, inclusive, Brenda, chegou outra pergunta que já puxa também essa questão do comer pouco, do se matar para poder emagrecer ou caber numa roupa. Babado aqui, ó, vou contar pra vocês. Tudo. Gente, babado com pipi. Teve um amigo, Brenda, que veio aqui em casa e nós tivemos uma tardezinha trocando ideia, conversando, e de repente ele começou a ter uma queda de pressão. Quando eu perguntei para ele qual seria o motivo que ele estava tendo essa queda de pressão, ele me disse que ele teria uma festa no final de semana e ele estaria, no caso, fazendo uma colação de grau. E aí, nisso, ele começou a passar mal, porque ele estava diminuindo na comida. E aí ele começou a passar mal, eu mais Luiz Carlos tivemos que dar um apoio, e graças a Deus não deu nada, viu, gente? Mas a bicha tava deixando de comer pra caber na roupa, meu amor! Não Conta pra gente, Brenda. Não dá pra fazer isso. Quando a gente, inclusive, faz esse tipo de coisa, que é pular a refeição, passar longas horas sem comer e depois acaba se alimentando um pouco a mais, isso bagunça o seu sistema, o seu organismo, porque mexe com a produção de insulina, não é tão interessante. Além de poder, de novo, gerar ali um processo um quadro de compulsão alimentar. Então, vai ficar sem comer, mas quando ele sentar pra comer, como se diz pro pessoal, né, vai querer comer meio mundo, porque vai estar muito estressada, vai estar com uma fome muito maior, então não é interessante. Pode chegar a passar mal na festa também, não é legal. Então sabe que vai ter um evento grande e você quer ter uma perda de peso no seu processo? Se organize meses antes, sabe? Se organize um tempo antes. Por exemplo, vai diminuindo aos poucos. Justamente, para chegar no dia já com menos... Tá com o corpo que você julga ideal, exatamente. Entende? Então, meses antes, já entra com o processo de déficit calórico, né? Procura um nutricionista, já vai procurando personal trainer, pra ficar ok quando chegar a data do evento, e não um dia antes ficar sem comer. Gente, muito obrigado, Brenda. Isso é muito importante, gente. Até porque muitas das pessoas olham pra gente que treina, que faz um trabalho árduo e pensa assim, essa pessoa ela come X para poder conseguir ficar grande e também seco. Então eu vou pular pro quadro já também, para as duas últimas perguntas, Brenda, que são o seguinte: perguntas para quem quer crescer saudável. Ou seja, pessoas, no meu caso, né, gente, os que querem engordar, não, crescer com massa magra e saudável. No caso, quem quer ganhar massa precisa comer de 3 em 3 horas mesmo? Não necessariamente, depende da rotina da pessoa, das necessidades dela. Tem que ser ajustado em consultório, não dá para ser uma regra universal para todo mundo, depende. E é uma coisa muito bacana, porque assim, a gente vê que todo mundo fala assim, temos que comer de 3 em 3 horas. E não, hoje, por exemplo, na academia, eu encontrei com uma pessoa que falou comigo assim, tá muito difícil perder. Eu virei pra ele e falei assim, cara, seu corpo tá tão bacana, é o corpo que, né, no caso de quem quer crescer, queria ter. Eu falei assim, e crescer também tá tão difícil, né, gente? Não é fácil, porque meia dúzia de ovo por dia não é fácil. Me fala, por favor. O ovo. Tá. Vamos colocar o ovo, gente. Desce ovo. O ovo ainda reina absoluto ou já perdeu a coroa? Não, eu acho que eu não julgo uma boa fonte de proteína, é bem interessante. Sim. Dá pra colocar no café da manhã, é bem versátil, é de fácil acesso também. Então, a gente vai julgar um bom alimento, ele tem um valor mais interessante, que a maioria da população consegue acessar. Sim. Ele é um alimento muito rico, de valor um pouco mais acessível, de fácil acesso. Então, ele ainda é uma excelente fonte de proteína. Muito bacana, gente. Gente, hoje nós estivemos aqui com a Brenda Nutri, lá de Couto. Ela está atendendo lá em Sete Lagoas, mas também pode fazer o seu orçamento pelo Instagram. Brenda, por favor, qual é o seu Instagram? Nutribrenda.s. Nutribrenda.s, pessoal. E é isso aí, gente. O Pipi no Ponto fica por aqui. Eu queria agradecer muito, Brenda, a sua participação. Pedir assim, que volte mais vezes com mais notícias pra gente, mais dicas, né, pessoal? Porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é comer bem, é comer bem. O que o brasileiro gosta, na verdade, gente, é de comer. Vamos falar assim, na verdade, porque o que acontece? Comer, a gente fica pensando assim, fulano come demais, fulano come muito pouco.
a gente tem que entender, nessa conversa aqui com você, que a gente tem que ver qual é o nosso objetivo E a individualidade. e a nossa individualidade. Somos seres. Inclusive, comer é cultural, é social. Então, a gente não come só para satisfazer a parte fisiológica. Tem toda uma questão social, de tem em lugares com amigos, com pessoas queridas, cultural, cada região se alimenta de uma forma. Então, o processo nutricional também tem essas particularidades. Então, por isso que, inclusive, uma dieta do seu amigo não serve para você. Aquela questão dos 3 em 3 horas não é para todo mundo. Encaixa nisso. A individualidade da rotina da pessoa, do que o organismo dela tá pedindo ali, alinhar com o objetivo dela. Muito legal, gente. O Pipi no Ponto fica por aqui e semana que vem teremos mais uma entrevista babadeira. Muita informação, muito resultado e muitas dicas para você que, assim como eu, ama e é curioso para saber o que se passa e o que devemos fazer. Brenda, muito obrigado. Gente, um beijo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, já segue. Você chegou até aqui, já segue. Se inscreva no canal. E também, ó, ativa o sininho e um curtir aqui. Já estaremos lá no Instagram, também mostrando todos os pontos fortes desta entrevista. Um beijo. Amor, a gente é assim,